Olá, gente, a paz do Senhor. Estamos aqui de volta com mais um bate-papo. E nesta feita, nossa convidada de hoje é uma menina, uma jovem, uma senhora, como podemos dizer, para esta mulher, a irmã Jardiele. A paz do Senhor, irmã Jardiele. Seja bem-vinda. É um prazer enorme, é uma honra, né? Estar aqui nessa manhã, juntas, nesse bate-papo, compartilhando da palavra de Deus. E já fazia uns tempos que a gente não se via, né? É E voltando a se verdade, ver de novo, verdade, Diele. né? Gente, ela é conhecida mais por Diele. O nome dela é Jardiele, eu só chamo ela de Isso, Diele. Diele. Pois é, gente, mas antes de nós começar nosso bate-papo, eu quero convidar vocês para vocês se inscreverem no nosso canal K Jesus Oficial. Quando vocês estiverem assistindo, dê o seu like, viu? Custa lá. Compartilhe com mais pessoas, comente, fale alguma coisa aí nos comentários, o que vocês aprenderam, o que foi que tocou na vida de vocês, dos bate-papos que está sendo colocado aqui. E convido vocês para participar mais e mais do nosso canal. Amém? E quero começar conversando com esta mulher de Deus. Conheço a Jardiele há algum tempo. Vou contar um pouco de ele, de como foi que eu te Pode conheci. contar. Gente, foi engraçado. Foi no ano de 2017. Foi. Tem algumas irmãs aqui também sentadas aqui na minha sala. Uma É, plateia, tinha uma plateia aqui. Mas, gente, o pastor nos colocou ali na congregação, na Pissarreira 2, gente. Aí, nosso primeiro dia de culto do meu Exatamente. esposo ali, a Jardiela chegou com o bebezinho dele. Eu acho que tu me conhecia. Não, quem te conhecia era a mãe. Ah, É. eu não conhecia a Jardiela. Aí a Jardiela chegou lá, a paz do Senhor, irmã, eu sou filha da irmã Eva e eu vou me congregar aqui com você. Eu falei, ela chegou aqui assim muito. Aí eu digo, meu Deus, que coisa interessante. E aí de lá pra cá a gente vem assim. Foi assim uma amizade, né, de ela, assim, que a Foi. gente teve de lá pra cá. Uhum. Compartilhamos muitos momentos bons e ruins da nossa Sim. caminhada. E estamos aqui. E fazia um tempinho que eu não via esta mulher. É. E nós vamos ouvir um pouco da história dela. E, Jardiele, eu quero que você comece contando para nós e para os irmãos inscritos do canal Cá Jesus. E para os irmãos os que ainda não se inscreveram, que vão se inscrever. Escrevam. É, você contar um pouco da sua história, como foi o seu princípio da sua caminhada cristã, quantos anos você tinha? Assim, na verdade, a minha caminhada cristã é desde criança, desde que eu me Uhum, entendo por gente, né? Minha mãe já era uhum, evangélica e assim, a caminhada cristã, ela é muito assim, vamos dizer, é nós, né? uhum, Nós que temos que fazemos nossa caminhada cristã. Só que assim, às vezes a gente nasce no lar evangélico, cresce, aprende na igreja, tal, o que é certo, o que é errado. Só que não estamos verdadeiramente plantado no meio cristão. Às vezes a gente só nasce no lar cristão, vai uhum. seguindo as doutrinas, mas chega um determinado momento que nós, particularmente, temos um encontro com Deus, entendeu? Aí Uhum. você vai entender, na verdade, eu passei a minha vida toda somente caminhando Pra para a igreja. igreja. Mas agora que eu me entendo que eu sou um verdadeiro cristão, né? Assim, muitas pessoas são assim. E foi isso que aconteceu contigo. Foi isso também que aconteceu comigo, porque quando eu nasci, a minha mãe já era cristã. Então, assim, a Uhum. minha caminhada toda foi na igreja. Só que no meio disso tudo, houve várias coisas, vários acontecimentos, e vamos dizer também que me desviei também, né? Na adolescência, me desviei dos caminhos do Senhor. Às vezes, estando lá dentro da igreja, só que o meu pensamento era do mundo. Uhum. Fazendo as coisas da igreja, só que o meu pensamento era mundano. Tava com dois pensamentos. Um na Uhum. igreja, vamos dizer que é aquele crente Raimundo, né? Um Oh, pé meu na Deus, meu igreja e um pé no marido, mundo. coitado, cadê meu marido? Né? Mas tem aquele ditado que o povo fala que é um crente Raimundo, um pé na igreja e um pé no mundo. Uhum. E nós não podemos ser assim. É. Nós temos que ter uma escolha, porque a gente não pode servir a dois deuses.
ou a gente agrada um e desagrada o outro. É verdade. Então, assim, de lá pra cá, foram muitos altos e baixos, sim. Só que hoje, vamos dizer o quê? Tem aproximadamente um ano, por aí, eu acho que é um ano, sim. Que eu me entenda, agora sim, eu realmente conheço o que é o verdadeiro evangelho. Eu reconheço que durante essa minha caminhada toda, eu não estava caminhando na direção certa. Só estava indo para a Só igreja. estava indo, entendeu? Mas a gente começa a conhecer Jesus verdadeiramente é quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus. Uhum. Mas assim, mas no meio dessa tua caminhada, que você fala assim que não conhecia Jesus, mas você acha assim que existiu o porquê O porquê de não conhecer. no decorrer da sua caminhada? Sim, porque assim, a gente acha que só serve, só tá indo para a igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, a gente conhece Jesus, mas não é dessa forma, entendeu? A Uhum. gente não, às vezes eu acho que a gente tem medo de conhecer Jesus, porque da forma que as pessoas desenham como é Cristo para você, é como se fosse uma pessoa autoritária, né? E Uhum. Cristo ele não é assim. Nós precisamos conhecer pessoalmente, ter intimidade. E eu dizer assim, por que eu não conhecia Jesus? Porque assim, se eu conhecesse Jesus verdadeiramente, eu não cometia os pecados que eu cometia. Não vou Uhum. dizer assim, o ser humano é falho, todo dia nós pecamos. Se eu dizer assim, eu Uhum. não peco, eu já estou mentindo, É. porque a gente peca todos os dias. Mas só que a partir do momento que nós conhecemos a Jesus, nós começamos a ter temor, a, a ter aquela confiança, porque Jesus para nós é um pai. Uhum. Então, enquanto nós não reconhecermos essa paternidade, nós acaba o quê? Que servindo de uma forma muito errada, entendeu? E de uma forma de um tempo para cá, eu tenho aprendido, eu tenho conhecido a Jesus Cristo. Então é por isso que hoje eu me considero verdadeiramente uma pessoa cristã. É, mas assim, nesse tempo, antes, quando que você fala que você cresceu dentro da igreja, você Uhum. fala sobre o temor. Você não temia? Não, na minha adolescência teve Não um momento que eu temia. não temia. Por Tava na quê? Porque eu igreja. estava na igreja, só que eu estava cometendo os pecados do mundo. Os Uhum, pecados, eu estava cometendo erros, uhum, entendeu? Então tal que eu tive, engravidei na adolescência. O quê? Com 16 anos. 16 anos eu tive minha primeira filha. uhum. Então, assim, eu não estava totalmente entregue a É, Cristo. não tinha o temor, Não né, tinha o a temor. Cristo. Porque eu pecava aqui E tava dentro da e estava dentro da igreja, igreja. Então eu não tinha cantava, temor. Cantava nos conjuntos, pecava e estava ali dentro da igreja. Então eu não tinha aquele temor que eu tenho hoje. como muitos hoje estão fazendo a mesma coisa. Como muita Pecados gente escondidos, fazendo. Aí não, ninguém vê, o temor passou longe. passou Infelizmente longe. estamos vivendo isso na atualidade. Estamos vivendo esses tempos, né? Mas assim, e como você disse que engravidou na adolescência, você tem quantos filhos? Dois. 3 filhos. E aí, aí você engravidou na adolescência, Uhum. aí o segundo filho, Segundo, sim, também, por desobediência. Porque era assim, irmã Zilda. aí você casou. Me casei. Era assim. Eu pecava, entendeu? Uhum. Passava uns tempos na disciplina. Pronto. Não, agora eu tenho que me firmar. Quando saía da disciplina. Sim. E aí agora eu tenho que me firmar, tenho que caminhar com Cristo e tal. Só que os desejos carnais falavam mais Continua. alto e continuavam. Que isso não quer dizer, gente, que o ser humano crente não tenha desejos carnais. Porém, Não tem, temos. tem um porém, que se nós vivermos na palavra, na oração e no jejum, nós conseguimos sim controlar os desejos carnais. O Sim, cristão que deseja morar no céu. com certeza. E assim, aí ia passando o tempo, eu não me firmava verdadeiramente e eu caía de novo no pecado. Uhum. Até quando eu me casei. Só que quando eu me casei, foi como se fosse assim: não, eu já tô do jeito que tô, aí vou ter outro filho, então eu vou me casar.
Você engravidou antes de casar, Antes de antes de casar. casar. Antes de Ah, você casar. conheceu. Isso. E aí depois que eu me casei, depois que eu já Uhum. tinha o meu filho. Mas nessa tua gravidez, tu tava na igreja ou Não, não? nesse tempo aí eu trabalhava à noite, aí foi aí também que eu me desviei, né? Uhum. Trabalhava uma noite sim, uma noite não, e quando eu deixava de ir para a igreja, e fui esfriando, esfriando. Só que eu ia, mas não estava mais envolvida nas coisas, só ia para, Entendi. vamos dizer, Visitante. isso, para assistir um culto, Uhum. entendeu? E aí acabei me envolvendo de novo no mundo, com as cores do mundo, que o meu Uhum. pensamento ele era do mundo, era mudando. Eu estava dentro da igreja, mas o meu pensamento era mudando. Então tal que aconteceu isso tudo na minha vida, né? De eu engravidar, passar por essas situações, porque eu não conhecia Cristo verdadeiramente ainda, Uhum. né? E de lá pra cá foi só batendo cabeça. Porque a pessoa que ela conhece a Jesus, conhece a palavra, ela já tem consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado. E assim, quando a gente peca, a gente vê as consequências. Vem as consequências. Vamos dizer, uns 3 anos, eu vivi as consequências desse pecado. Ainda hoje vivo. Só As que hoje eu vivo consequências. diferente porque Cristo está comigo. Uhum. Então a gente não vou dizer assim, eu não peco, eu não faço mais o que eu fazia antes, mas só que o que você plantou antes, você vai colhendo Vai colher a vida a toda. vida A toda. Bíblia fala sobre o perdão. Nós temos tendência em pecar, em cair em Sim, certo momento da nossa vida, e Deus ele perdoa, né? Mas a consequência ela daquele vem. pecado que você tem cometido, ela vai lhe acompanhar, né? Enquanto Sim, a vida colheita vem. é a É a colheita, tá? colheita. É um plantio, né? Uhum. Então é isso, assim. E de lá pra cá, né? Desses 3 anos que eu vivi casada, 3 anos e alguns Foi 3 meses, anos. foi 3 anos. A E tua agora eu quero que você fale. Eu quero que você fale a sua experiência de casamento, da maneira que você casou. Alguém precisa ouvir essa história de casamento para entender o que é casar fora dos planos de Deus. sim, não dá certo você casar com um jogo desigual. Porque assim que eu me casei, eu falei, não, agora eu vou me consertar. Agora eu vou pegar firme e eu vou ter que ganhar meu esposo para Jesus. Só que, meus amados e minhas amadas, você que tá pensando em casar com uma pessoa que é do mundo, tem que pensar muito 2 vezes, duas 3 vezes, vezes. 10 vezes, 1000 vezes. Porque o negócio é sério, irmãs, e a gente não É. pode. Às vezes a gente brinca com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que não dá certo, né? O jugo A desigual luz não se une com as não se trevas. une com as trevas. Óleo não se dá certo com água, eles ficam sempre assim separados, né? E assim, a pessoa fala assim: eu vou casar, vou buscar Deus. Sim, Deus pode intervir, pode fazer uma transformação. Mas às vezes Uhum. Deus quer fazer a transformação em você também. E assim, esse período que eu passei casada foi uma experiência também pra mim, entendeu? Uhum. E pronto, me casei. Ia pra igreja. Só eu, como a senhora conhece, Uhum. e meu filho. E esse tempo pra cá eu fui orando, fui buscando. Só que quando nós oramos por uma pessoa que não quer a mudança, né? Que não quer mudar. Muito difícil. E Raimundo? Raimundo? Tem alguma coisa aí pra visita? Não, sabe? Continuando. Então foi uma experiência que eu tive que eu não quero mais passar por isso. Entendeu? Foi algo que eu aprendi que se for da vontade de Deus, eu me casar de novo, eu ter uma pessoa do meu lado outra vez, vai ser mesmo vindo do céu.
É como eu falo para as meninas, eu não Uhum. quero uma pessoa que não se encaixe nos mesmos propósitos que Deus tem para mim. Tem que ser a pessoa que se encaixe no mesmo propósito, que seja um jugo igual, né? Então eu tive uma experiência assim, porque a pessoa com quem eu casei, ele era usuário de droga. Uhum. Então eu sofri muito. Aí, Ediele, você conhecendo a palavra, você assim, mesmo assim, você teve coragem, né, de entrar de De cabeça num cabeça. relacionamento desse, uma pessoa que envolvida com Porque para droga, mim, irmã Zilda, achava que ele ia que ia dar mudar. certo, que ia mudar, de que Deus, eu buscando a Deus, ia mudar. Só que parece assim, às vezes eu tinha até medo de orar, porque parece que as coisas pioravam, entendeu? Tu dizia isso pra mim. Lembra? E assim, às Dizia. vezes eu tinha medo. E quantas vezes eu cheguei lá, né? Lá na sua casa, me acabando de chorar. Mas agora eu vou sair, não vai dar certo mais, né? Quantas vezes? Uhum. E assim, até que teve um dia que eu falei para o Senhor, Senhor, eu não quero isso, não é isso que eu quero para minha vida. Assim, eu tava na igreja, só que eu queria mudança de vida, eu não queria viver aquela mesma coisa. Eu queria que Deus fizesse algo extraordinário na minha vida. Eu queria, Senhor, eu quero mudança. Essa não é a vida que eu desejo, Uhum. porque eu tinha um desejo enorme de servir a De Deus, viver de o viver sobrenatural de coisas Deus. maravilhosas com Deus. Só que, com o passar do tempo, eu nos pecados, pecando, isso aí foi, sabe, aquele sonho foi morrendo dentro de mim. Uhum. Eu vou bem aqui, tu fica contando aí que eu vou bem aqui, gente. Gente, com licença. E aquilo foi morrendo, aquilo foi sufocando dentro de mim. Só que esse desejo ele continuou dentro do meu coração, que eu queria fazer algo para Deus. Eu queria que Deus mudasse a minha história de vida, que Deus mudasse o quadro da minha vida. Porque eu sabia que aquilo não era aquilo que Deus queria para mim, não era esse sofrimento, Deus não queria para mim. Porque Deus ele não quer ver os seus filhos no sofrimento, de jeito nenhum. Verdade. Então, assim, eu queria viver algo novo, eu queria viver algo transformador. Eu me lembro de uma noite que eu passei a noite toda orando. Passei a noite toda, não foi nem orando, foi chorando, Desesperada, né? desesperada, falando: Senhor, eu quero uma mudança de vida, eu não quero viver isso. Eu não quero, faz uma transformação, Senhor, faz isso, faz aquilo. Eu preciso. E assim, tudo que eu tô falando agora, mas no momento era só as lágrimas. Só no pensamento, a oração era lágrimas. Porque assim, as lágrimas elas são orações, né? Que Uhum. Deus colhe, o anjo colhe e leva para Deus. E o Espírito Santo ele explica para Deus aquilo que nós estamos sentindo. Uhum. Então assim, e Deus fez algo na minha vida que mudou. Precisou Deus abrir uma ferida, que foi que veio a morte do meu esposo. Tem tem determinadas situações que Deus precisa abrir uma ferida em nós para que nós venhamos se encaixar no propósito No dele. propósito, meu Deus. E assim, na noite que meu esposo morreu, eu fiz uma oração. Ele morreu de quê, Diego? Eu quero que você fale, pelo amor de Deus, pro povo. Ele, ele, vamos dizer que ele deu uma overdose, uma parada cardíaca, por causa Uhum. da Por droga. causa da droga. Isso. Nesse dia ele usou muito, não sei o que foi, se foi uma coisa diferente. E assim, eu lembro que a última oração que eu fiz nessa noite foi: Senhor, que o Senhor faça uma transformação, mas eu não quero mais viver assim. Eu não quero mais viver assim. Ou o Senhor faça algo. Eu vou dizer uma coisa aqui, mas foi uma experiência que eu tive com Foi Deus. uma coisa particular tua, né? Foi uma coisa particular, é uma coisa que eu tô contando assim, contei para as poucas Poucas pessoas, pessoas. mas eu fiz essa oração. Porque a gente tem que ser sincero, irmãzito, com É, Deus. é Às vezes a verdade. gente Isso, pede algo para Deus, mas o nosso coração não tá sendo sincero com Deus, sabe? infelizmente, Então, infelizmente. nesse dia eu fiz essa oração. Falei: Senhor, eu preciso de uma mudança de vida. Ou o Senhor transforme o Juan verdadeiramente. Ou o Senhor leve ele. Essa foi a oração que eu fiz. Foi mesmo, O Diego. Senhor livra a alma dele do inferno. Eu falei isso. Porque eu não aguento mais. Às vezes a gente chega no nosso limite. Deus conhece o nosso limite. Deus sabe até onde nós podemos suportar. Suportar, é verdade. Isso é verdade. E aconteceu esse rebuliço todo, irmã Zilda.
na noite de 4 de setembro de 2020. O Juan faleceu. Então, assim, eu fiquei assim, e agora? No momento, sem entender. Sem entender os planos de Deus, os propósitos de O Deus para minha vida. O porquê. Porque porquê. é um desespero, né? Quando morre alguém que a gente ama. Quando morre alguém que a gente ama, porque eu amava muito. Uhum. Muito. Então, tal que a senhora lembra que quantas vezes eu fui lá, falei, irmãzinha, eu vou me separar. E eu não conseguia. Porque assim, eu queria acreditar que existia algo. E existiu algo. Existiu um propósito de Deus nisso Uhum. tudo. Sabe? Existiu. Verdade. Eu passei por tudo isso, mas foi para entender os planos e os propósitos que Deus tinha para minha vida. Então, assim, o Juan veio a falecer. E aí eu fiquei sem chão, porque a gente fica se perguntando, né? Vem várias perguntas. E mas aí foi quando Deus estava começando a trabalhar. Porque, irmã Zilda, assim, desde a minha infância, Deus ele já tinha. Eu me lembro de palavras que Deus já tinha falado através de bocas de pessoas que ele ia me usar muito, bastante. Uhum. Entendeu? E assim, eu tinha esperança dessas promessas. Mas era mesmo, Ediele, mas assim, você de infância, alguém te falava isso, mas quando você entrou na fase da sua adolescência, você esqueceu ou o que foi? O que foi que houve no meio disso? Deus sempre me Te alertava, trazia a de me memória. trazia a memória. Porque assim, eu me lembro que quando eu acho que eu tinha faixa de não sei se era 12 anos, acho que era, não era 11. Eu estudava com a menina que ela era evangélica e Deus Uhum, usava muito ela. Estudava junto com ela, amiga dela. uhum. E uma vez ela me chamou, falou assim, ó, ela falou, Jardiele, a tua família todinha, ela é missionária. Deus me falou isso. Aí eu falei assim, o nome dela é Daís. Daís, tu tá falando a verdade, Deus falou mesmo. Aí ela pegou e falou assim pra mim, se tu quiser acreditar na voz de Deus, só acredita. Eu fiquei com aquilo ali. Sabe? A gente fica carregando aquela coisa. Uhum. Mas Vou tomar uma aguinha aqui, meu filho. na minha Tá acabando aqui. adolescência, Deus também me falou. Deus me lembrou. No congresso de jovens. Nunca me esqueci. Eu só não me lembro do nome do rapaz que estava ministrando, mas ele chegou até a mim. Do meu ouvido ele falou. Te conserta porque Deus quer te usar. Meu Deus, foi Te mesmo, santifica. Jagele. Tá faltando só isso. Santifica. Aí parece que assim que entrou no ouvido saiu no outro. Aí parece que eu comecei a me sujar mais ainda. Minha Entendeu? gente. E aí foi adiando. Porque assim, Deus ele é um cumpridor de promessas. Só que nós temos que estar debaixo da vontade dele. É Para ele verdade. cumprir aquilo que ele tem nas nossas vidas. É. Então teve que acontecer tudo isso, esse Obrigada, rebuliço minha filha. todo. Não, aqui tá cheio. Ah, tá cheio. Para Deus começar. Porque eu vejo que agora é que Deus está começando a realizar o que ele tem para realizar através da minha vida. Entendeu? Os planos dele estão começando a ser realizado. Coisas que foram faladas que há 10 anos atrás. Coisas que foram faladas. Uhum. Porque o tempo da promessa. Não, a promessa ela tem um tempo para ser realizada, né? É. Tem um tempo. Às vezes nós queremos um tempo, mas o tempo é de O Deus, né? tempo Dia é da de promessa Deus. se Isso. cumprir. E É às vezes, para verdade. a promessa se cumprir, tem o processo. E esse processo nós precisamos passar por ele e suportar ele, né? Com certeza. E assim, eu me vejo que Deus, ele me sustenta, porque assim, se não fosse o sustento dele, o amparo dele, eu não estaria aqui hoje. Porque meus amigos e minhas amigas, passar por uma perda não é Não é fácil. fácil. E assim, parece que nesse momento aí as pessoas desaparecem. É mesmo, gente. As pessoas desaparecem. E assim, foi um momento do que eu tive que eu tive que mais se aproximar de Deus foi nesse momento aí. Mas eu estava sem expectativa de vida alguma. Teve um dia que eu sentei na porta da minha casa conversando com as minhas irmãs, com a minha tia, com a minha mãe, eu disse assim, se Jesus quiser me levar hoje, ele pode me levar. Que para mim não faz mais sentido viver Por causa da dor da por perda. causa da dor.
E assim, só quem passa por isso é que entende o que é perder uma pessoa que você ama. E 3 anos de casado, né? Eu acredito que tá naquele auge No ainda, no começo, começo de entendeu? tudo ainda, é No lua de começo mel de tudo. praticamente. Mesmo no meio de tanta Muitas turbulência, né? turbulências. Que ele era usuário de droga, mas mesmo É assim uma vida, é é uma uma vida e a pessoa. gente via que ele te amava demais, né? Te amava Sim. demais e Uhum. você a ele. Então, assim, é muito ruim, é muito doloroso. Passar por a perda é muito doloroso. Só Cristo mesmo para nos sustentar. E de lá para cá eu tenho me sustentado em Meu Cristo. Deus, tá tendo uma mosca aqui, saliente. Ele é quem tem sido o meu refúgio, né? Porque Uhum. passar por isso não é fácil, mas ele não é. É muito difícil. É por isso que hoje em dia eu entendo demais a dor da outra pessoa. Eu entendo muito, porque só quem passa é quem sabe. É, já perdi meu pai, gente. Pelo amor de Deus, isso é horrível. É horrível perder alguém que a gente ama. É como se tivesse arrancado um pedaço assim Do do coração. coração. É como eu sempre falo que perder uma pessoa que é um esposo é como se arrancasse um pedaço do seu coração. A Entendeu? minha avó dizia que quando o meu avô morreu, ela dizia que a dor da perca dele tinha sido maior do que a da morte da mãe dela. É muito diferente. Minha Tem uma avó, grande diferença. minha avó dizia isso. É. E assim, o que a gente o que eu venho enfatizar hoje é sobre a história de Jacó, né? Porque tu te identifica. Porque assim, todo mundo, eu acredito que tem um pouco de Jacó. É Porque eu verdade. me identifico demais com Jacó. Porque Jacó era trapaceiro, Jacó enganador, E era filho da promessa. filho da promessa. Jacó era neto de Abraão, filho de Isaac. Vamos dizer, Jacó fazia parte de um lar cristão, Uhum. mas ele não era. Ele ainda não Ele tinha ainda tido o encontro real, né, com realmente Deus. com Deus. Entendeu? É assim, muitas pessoas estão vivendo dessa forma. Muito, muito, infelizmente. Nasceram num lar cristão, é neto, é filho de uma pessoa cristã, mas ainda não se encontrou de verdade com Jesus. Ainda tem mais, Gelli. Tem gente que vive por ter nascido num lar cristão, ele se acha que está salvo. De Eu, estar indo para a igreja e acha que está salvo. E aí se torna um juiz dentro da igreja, julga e condena todo mundo, achando que ele é o bam, 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 porque ele não nasceu no mundo do pecado. isso, achando porque eu tenho 35 anos de evangélico, eu Isso tenho 20 anos. Gente, isso daí não vale nada. não vale nada, nada. Nada. Isso aí eu Eu concordo levo isso pra mim, plenamente. porque, eu nasci no lar cristão, eu tenho o que hoje? 26 anos, vamos dizer. Tenho 26 anos que conheço, que sei o que é igreja, mas pra mim, Não, há 26 anos, aliás, 25 anos mais ou menos, tu sabe o é, que é eu sei igreja. o que é Mas igreja. e quem é Jesus? Eu conheço Jesus há pouco tempo, vamos dizer que 1 ano, sabe? E assim, tem muitas pessoas enganadas com o tempo de evangelho, porque assim, o tempo não me salva. Eu tenho 25 anos de crente. E assim, eu tô salvo, porque eu conheço a Bíblia de cor e salteado. Sei isso, sei aquilo. Aí é onde é que se enganam. Se engana, se perde dentro da Porque nós igreja, temos que conhecer Cristo verdadeiramente, na sua essência. quem ele é. Né? E assim, Verdade. a história de Jacó eu me identifico demais. Porque eu enganava, entendeu? Deus me mudou demais, Manzilda. Deus vem me mudando cada dia mais. Deus ele vem me transformando. Eu mesmo já notei a mudança em mim. Já vi muitas pessoas dizer, nossa, você mudou muito. Eu vejo demais o brilho do Espírito Santo no teu rosto. É Sabe? Às vezes, quando mesmo. eu coloco uma foto, posto, uma pessoa pega e comenta assim: Amiga, eu vejo o brilho do Espírito Santo no teu rosto. Eu vejo a alegria do Espírito Santo em ti. Entendeu? Porque eu era uma pessoa muito amargurada também.
guardava muitas feridas, muitos rancor. Ressentimento das Sim, pessoas. e uma pessoa amargurada, ela acaba ferindo outras pessoas. Eu sempre digo, quem é ferido, ele fere outras pessoas. Eu feri demais, entendeu? Assim, feri muito. E hoje eu reconheço que Deus, ele vem me transformando. Deus, ele transforma as pessoas. Assim como Deus mudou a vida de Jacó, ele transforma a vida das pessoas. É, Total, quando ele perguntou qual é o teu nome, ele disse Jacó. A partir de hoje, tu não se chamarás mais Jacó, mas se chamarás Israel. Porque Jacó, ele é. teve um encontro com Deus. E Deus transformou a vida de Jacó. Literalmente, a vida de Literalmente. Jacó. Porque Jacó, ele enganava, né? Roubava. Enganador, roubava. E isso, eu era assim. Enganava, mentia demais, entendeu? E assim, mas sabe que Deus, ele é tão assim lindo, Deus é incrível, porque às vezes a gente fala assim, aquela pessoa ali não tem mais jeito. Aí é onde Deus trabalha, É, sabe? é engraçado, interessante essa fala, bem que tu falou, eu mentia demais. A gente hoje vive hoje dia dentro das igrejas com tanta gente mentindo E acha normal? e acha que isso é normal, sabe? Mente para se promover, Sim. né? Tem tanta gente, a gente observa na caminhada da gente com o Senhor, a gente vê tanta gente com mentira para se promover, ou mente para prejudicar a vida de outra Com certeza, pessoa irmãzinha, dentro demais. da igreja. E quando tá perto da pessoa, tá abraçando aquela pessoa. O que é isso? E quando tá no púlpito, gente do céu, é aquela santidade. Hoje mesmo, quando eu estava sentado na mesa tomando café, eu conversando ali, foi contigo, né? Na hora que tu chegou, Era né? nós mesmo. Era nós conversando sobre isso, de pessoas que mostram uma santidade por trás, fala mal, planeja contra as pessoas. Aí o que que Jacó fez? Jacó e a mãe dele planejou Planejaram. contra o próprio irmão, Uhum. né, para tomar a Pra se primogenitura, para promover. se promover. O irmão dele estava com fome, ele chantageou o irmão. Sim. E a gente observa essa história, como tem hoje crente Jacó no meio da igreja, procurando prejudicar uns aos outros, tirando a alegria que o outro tem de estar na igreja e às vezes adoece a vida do outro. Adoece e acaba colocando essa pessoa trancada dentro de um quarto. Porque a Trancado. pessoa se tranca, Eu conheço pessoas com depressão com por certeza. causa disso. Eu fico, porque Deus, eu não posso fazer nada Irmãzildo, tem muitas pessoas, muitos evangélicos mortos espiritualmente. dentro da E igreja. outra, isso daí causa doenças. O câncer, vamos ver o que é o causador do Que é o causador do câncer. câncer, da É gastrite, amargura de amargura. alma, entendeu? Coração aflito por causa de opressores. Sabe, tem muitas pessoas dentro da igreja que tá com cargo de carcereiro. E Deus não nos chamou para ser isso. Deus, ele Verdade. nos chamou para libertar pessoas que estão aprisionadas. Dentro da igreja tem muitos parteiros de faraó. O que é carcereiro? Aquelas pessoas que tá ferida dentro de si, mas não quer demonstrar Não, e exatamente. acaba pegando uma pessoa e, sabe, trancando aquela pessoa em Exatamente. correntes. E Deus, ele não quer isso não pra gente não, irmãzito. Quantas vezes eu já vivi aprisionada? Por Quantas causa vezes? Por disso. causa de palavras, pessoas que lançaram palavras e eu peguei aquilo pra mim. Mas hoje eu vejo que aquela palavra que foi lançada contra mim foi um bem, sabia que Deus estava fazendo? E assim, eu vejo assim, meu Deus, como Deus é incrível. Porque até essa palavra me levou, parece que fez, foi dar um impulso. Porque, assim, eu me lembro de palavras de pessoas que falaram coisas assim que, meu Senhor, só Que para ti no Deus. momento foi uma ferida que Foi uma causou. ferida, mas hoje eu Mas vejo assim, hoje tu entende que foi foi, um aprendizado. e foi algo que me impulsionou a buscar mais a A Jesus. buscar o Senhor. Aí eu pensei assim, será que eu tô dessa forma? E eu me analisei. Será que eu tô dessa forma? Talvez eu esteja mesmo dessa forma e eu preciso mesmo me consertar Uhum. com Jesus. Então, assim, tem palavras que às vezes nos impulsionam para o propósito de Deus. É, isso é Entendeu? verdade.
Isso é verdade, Argele. Mas assim, você falando de Jacó, qual é o ponto principal, assim? Tem algo assim, principal assim que você se identifica com Jacó? Qual é Sim, é nessa hora que ele se encontra lutando com o anjo, como anjo no Vale de né, Jabal? no Vale de Jaboque, e que ele pede, não saia daqui enquanto não me abençoares. Então, assim, eu queria que Deus mudasse a minha vida, que Deus me transformasse, que Deus fizesse algo novo, que Deus abrisse a minha mente, o meu entendimento de, vamos dizer, de que eu queria viver aquilo que Deus prometeu para mim há muito tempo. E assim, eu precisava de uma Quando tu teve esse transformação. encontro, aí tu disse assim, Senhor, aquelas promessas eu quero viver agora. Tô abrindo mão da mentira, da Abrindo mão da mágoa, do mentira, do rancor. Agora eu rancor. quero viver as promessas. Eita, Dieli, isso é lindo. E assim, é lindo quando Deus fala assim: É lindo, Jesus. não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Israel. Porque Deus, ele muda a nossa história. O inimigo, ele nos aponta, ele nos conhece pelo nosso pecado. Ah, tu é uma mentirosa, tu é uma enganadora, tu Uhum. é uma, vamos dizer, uma mulher amargurada. Só que Deus, ele não vê dessa forma. É. Ele nos vê diferente. Então, pra mim, eu era já uma pessoa que não tinha mais mudança. Porque pra mim era assim, eu tô sempre me levantando, tô sempre caindo. Então, pra mim não tem mais jeito, eu vou. Será que eu vou ter que ficar dessa forma? Mas teve um dia que eu tive um verdadeiro encontro com Deus. E ele me mostrou que eu ainda valia algo pra ele, né? Porque Deus, ele nos pega lá do Forte. lixão, ele nos É. transforma. As coisas de Deus é assim, meio incrível. É. Porque Deus, olha, a gente for ler os livros de evangelho, Cuidado, vai me bater. aí Deus, a gente vê como Deus é lindo, né? É. Ele se encontrou com aquela mulher lá no poço de No Jacó. poço, Aquela mulher que era uma em prostituta. João, capítulo 4. Sim. E Deus, ele ali transformou a vida daquela mulher. Transformou o encontro com ela. Teve um encontro E o verdadeiramente. que é lindo, às vezes, a gente diz assim, eu tive um encontro com Deus. E naquele dia foi Jesus que marcou o encontro com aquela mulher. Aquela mulher não sabia que Jesus ia estar ali. Ela só ia pegar água ali meio-dia, porque não tinha ninguém. Tinha ninguém. Aí Jesus, ele marcou esse dia, aquele horário, para conversar com ela, porque ele sabia que através dela, aquele povo de Samaria ia ter um encontro com ele. Gente, isso é É lindo lindo demais. demais que Deus Deus, faz, ele pega o improvável. com certeza. E assim, eu vejo, Senhor, hoje eu sei que eu estou no centro da tua vontade. Porque, irmãzinha, eu fico olhando pra mim, eu fico olhando lá atrás. Gente, como é que. Não é nós, é Jesus mesmo, né? É, É Jesus, é porque Jesus ele, ele é transforma. ele quem E faz. aí, assim, eu fico pensando quem eu era lá atrás. Uma pessoa, meu Deus, que não podia dizer algo comigo, que eu já ficava com raiva. Já me zangava. Às vezes eu dormia sem comer, Meu só com raiva. Deus, era mesmo. E isso vinha. Olha, eu tava me lembrando esses dias que às vezes eu sentia uma dor no estômago. E eu vinha de um tempo pra cá eu não sentia mais. Aí eu vim analisando, será que é porque eu ficava assim, amargurada, com raiva? E a causa pode ser isso também, né? E aí eu não É, sentia mais, entendeu? Assim, é algo mesmo, Deus ele faz algo transformador mesmo. Deus transforma. E quando nós vamos dando lugar, ele vai trabalhando mais ainda na nossa vida. ai, ele trabalha. Sabe, assim, essas experiências que eu tô tendo com Deus hoje é algo muito assim transformador. E quando você fica no secreto com Deus, ei, mas é bom. É, Meu Deus. isso vai Você muito sente a presença além. de Deus real. Hoje eu digo que eu sou completamente apaixonada por Cristo. Uhum. Eu, hoje eu entendi o que é o verdadeiro evangelho e o que é Jesus Cristo na minha vida. Depois de tanta dor, né? Tanta aflição, tanta angústia e vamos dizer também tanto fingimento dentro da igreja, Sim, né? Às vezes, vamos vamos dizer. lá, mas lá no íntimo tava lá a mágoa, o rancor, o E às vezes a gente ódio. fala assim,
Não, eu tô dentro da igreja, eu não tô adulterando, eu não tô fornicando, eu não tô. Isso. Mas dentro de você tem uma mágoa do seu irmão. Uhum. E aí você acha, não, essa aí deixa lá guardado. E não pode. Nós temos que colocar tudo para fora. Nós temos que Verdade. parecer com Cristo. E assim nós temos que buscar todos os dias parecer com Cristo. É. Ediele, aí depois dessa tua dor que tu viveu, da morte do teu marido, que foi assim uma desobediência muito grande. Foi. Eu acredito assim, olhando para isso, ó, Deus ele te fez uma promessa, porém você não ficou atenta para as promessas se cumprir. Não. E muitas das vezes nós atrasamos as promessas de Sim, Deus em nós sim, com por causa das certeza. nossas atitudes erradas, Com né? certeza. E aí, como você não ficou atenta com as promessas de Deus, Uhum. e aí você casou, e o casamento assim com um usuário de droga, como eu também conheci, gente, o esposo da Jenny. E aí depois que ele morre, quando ele morreu, que tu sofreu essa dor assim que te cortou, né, que deixou Com dilacerada. certeza. Com certeza. E a tua recuperação, hoje você tá recuperado, né? Já vai Com fazer 2 certeza. Jesus anos, já me já te curou. curou. Já. E assim, aí o teu projeto de vida com Deus, hoje você tem, quantos anos você tem? 26. Tem 26 anos. Uhum. Aí qual é o seu projeto hoje? Como você passou por essa fase? Por essa experiência amarga, né? De ter Amarga. casado com pessoas. É, Do como é, mundo. eu quero Julgo um desigual. jugo desigual. E aí tu passou por essa experiência muito pesada. Qual o teu pensamento hoje a respeito do casamento? Qual a tua linha de raciocínio? O que você pensa a respeito do casamento hoje? É como eu falei no começo. Hoje, eu só caso se for da vontade de Deus. Entendeu? Ó, o casamento é algo muito bom. Muito bom. Você Uhum. sabe disso, nós sabemos disso, que casamento é muito bom, né? Mas é como eu falei, hoje eu passei por isso tudo, e hoje eu não me envolvo com ninguém, entendeu? Que não seja, que esteja no centro da vontade de Deus. Eu não quero uma Uhum. pessoa caminhando do meu lado que não esteja nos mesmos propósitos que Deus tem para minha vida. Eu já Uhum. falei, eu não quero que nada mais atrapalhe o que Deus tem para mim. Entendeu? Às vezes as pessoas Interessante. perguntam assim: será que não conseguiu, tu ainda não arrumou ninguém? Eu falo assim, eu tô muito feliz com o meu Jesus. No dia que ele quiser me dar uma pessoa, ele vai me dar. Essa vinda direto do céu mesmo. Tá Porque, irmãos, certo. antes eu me envolvia com qualquer pessoa. Entendeu? Eu me envolvia Uhum. com qualquer pessoa. Eu não tava nem aí pra minha vida sentimental. Eu não tava nem aí. Então, tal que hoje eu vivo as consequências. Eu tenho uma filha que de um relacionamento passado, né? Tenho meu filho Uhum. agora do pai que faleceu. Porque eu não me importava com o meu futuro. Eu me entregava para qualquer pessoa, para qualquer homem. E hoje eu penso diferente. Sonho, Uhum. ainda eu tenho um sonho. Assim, a gente tem sonho de infância. O meu sonho de infância era casar, ter uma família, ter um lar. Então hoje eu tenho esse sonho, entendeu? Só que é como eu falo, se for da vontade de Deus, ele vai mandar. Se não for, que eu Uhum. fico assim até Cristo voltar. Amém, Mas amém. assim, Eita, o gente. casamento é algo muito bom. A gente É. sabe que o casamento é algo muito bom. Só que é muito ruim a gente caminhar no jugo desigual. Então, para mim hoje, eu estou me resguardando, estou me guardando para aquilo que Deus tem para mim. E eu não quero que nada me tire mais dos propósitos que Deus Hoje tem. você está vivendo o propósito de Deus na tua Hoje vida. eu creio que eu estou vivendo os propósitos de Deus, irmãozilda, porque assim, às vezes as pessoas olham e falam assim, mas não tem nada. Vamos dizer Uhum. financeiramente. Uhum. Isso aí para mim não conta. A minha alegria maior está em Cristo. Amém. Isso para mim Glória a não conta. Deus. Eu posso não ter nada, mas a minha felicidade, a minha paz, ela tá completa. Entendeu? Porque Glória a Deus, ele nos Deus. dá uma paz que excede todo Todo entendimento. E o ser entendimento. humano não consegue entender. Às vezes a gente está passando por algo, por uma tribulação, e estar em paz, estar feliz. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. É. Esse versículo eu entendi ele de uma forma assim diferente, né? Que Jesus, ele é a nossa força. Uhum. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos mostramos fortes, Deus se alegra.
E acho tão incrível que é ele mesmo que coloca a força dele dentro de nós e ele mesmo se alegra com a nossa A força. nossa força, é É incrível, verdade. né? Assim. E é isso. Deus, ele me deu uma paz que excede todo entendimento. Hoje eu vivo em paz. O crente passa por luta, o crente passa por Passamos por tribulações. situações, às vezes, bem Com difíceis. certeza, mas não quer dizer que nós não estamos em paz. Nós estamos em paz, porque dentro do nosso barco está Jesus. Engraçado que na história da tempestade, Jesus está lá dentro do barco dormindo. Dentro da tempestade. Esperando o povo clamar por ele. E assim tem que ser nós. Nós temos que estar dentro da tempestade, mas temos que estar descansando no Senhor. Do É difícil Senhor. descansar, mas é preciso. Oh, Entendeu? Jesus, me dá essa tranquilidade. Não, mas é sério, né? É engraçado, né? É Às vezes é engraçado. verdade. Na É tempestade verdade. lá, e Jesus lá no barco dormindo. É. Tranquilo. Ediele, mas assim, você nessa tranquilidade, o que você diria hoje para os jovens, que no nosso canal tem jovem, Nada. tem uma menina que ela gosta de assistir, que ela sempre comenta, fala para mim que gosta de assistir os nossos bate-papos. Bate-papo. Nós estamos no mês de Junho. junho, que as pessoas falam Ah, que é o mês dos dos namorados. namorados e aquela coisa. O que você diria para a juventude hoje a respeito do jovem adolescente hoje a respeito de namoro? Vigia. Não, mas é algo sério. É, O crente ele só namora com o propósito de casar. é, E a gente tem que ver, conhecer bastante a pessoa com quem nós vamos se casar. Senhor, é a pessoa. Olha, você que está pensando em casar e tem esse sonho, peça ao Senhor, Senhor, eu quero uma pessoa que te ama em primeiro lugar. Porque uma pessoa que ama a Deus, irmã Zilda, vai lhe amar. é, Então a pessoa tem que amar primeiramente a Deus. é verdade. E não adianta nós estar em dois pensamentos. É, Aí fica assim, eu tô namorando com fulano, mas ele ainda tá se convertendo. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, irmã Zilda. Porque assim, não é brincadeira a gente casar com uma pessoa com um julgo desigual. Não é é. brincadeira, irmã Zilda. Não é. Quantas vezes eu cheguei lá, desesperado, na sua casa, dizendo, irmã Zilda, eu não aguento mais. Vou-me embora. Vou-me embora, minhas coisas já tá toda arrumada. Eu A senhora dizia. lembra, né? Uhum. Então, assim, tem que ter muita cautela. Tem que conhecer bastante com quem é que você vai se casar, porque você vai estar entrando dentro de algo que é muito sério. É, Então tem que pensar bastante. é Porque é algo que é verdade. para ser para toda a vida. É É. até que a morte os separe. Então, o jovem cristão, o jovem evangélico, ele namora com o propósito de se casar. O verdadeiro O cristão. verdadeiro cristão, o verdadeiro namoro é para isso. É para você namorar e casar, É, né? Porque a gente namora, fica namorando, namorando, aí acaba caindo em tentação. E aí onde é que tá o problema? Nós caímos, então agora nós temos que casar. Não tem que ser assim, não. eu conheci um casal de pastores, eles são da Igreja Batista. Eles, assim, uma coisa assim que eles ensinam os jovens da igreja dele muito, eu acho muito lindo a maneira que eles ensinam a respeito do namoro do jovem. Não é para beijar. Eu namoro corte. Corte. É. E, gente, eu achei isso lindo. E só para trazer para vocês, o meu filho, que é casado, tem 6 anos. E ele começou a namorar com a Mirna, exatamente, passaram 8 meses só na corte. Meu Deus, é engraçado. Acredito. 8 meses, ela vinha aqui, sentava, eles conversavam, iam para a igreja, mas era só na corte, só pegando na mão. Porque isso eu acho muito bonito, isso aí. É Sim. um respeito consigo mesmo, né? E o respeito com o seu, com o outro. Tá respeitando. Respeitando, né? Eu acho isso muito bonito. Sim, e até porque às vezes, num beijo, aí é onde é que começa, né? Os outros desejos. E é por isso que Exatamente. é muito perigoso. É o que eu ouvia muito esse Hoje pastor eu falar, falo né? para pessoas que ainda não se casaram e tal, que eu falo assim, olha, se eu for me casar de novo, tem que ser a pessoa mesmo de Deus. Mas, Tia, tu tem coragem de casar ainda assim mesmo? Tem mesmo coragem de casar? Não, assim, ainda tô viva, né?
Não é porque Não, mas não é sério. eu tô entendendo. Ediane, mas é entendendo, porque eu digo, mas eu vou fazer assim. Ainda sou jovem, irmãzinho. Eu sei, mas é exatamente por causa da situação que tu viveu. É como eu tô lhe dizendo. Hoje, eu, se for pra me casar mesmo, porque eu não vou mentir, eu não vou dizer que eu não quero, eu quero sim, com certeza. Mas pela experiência que eu tive, eu não vou escolher qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa vinda de Deus mesmo, Entendi. entendeu? Eu acho assim, que eu fico assim imaginando, porque já vai fazer 2 anos, Fazer né? 2 anos, Que sim. tá viúva. Uhum. E eu vejo assim, você na tua tranquilidade, né? Eu Tu é não quero mais jovem. me apressar. Isso, Eu não quero mais entendeu? viver algo que não é de Deus, Só vejo você envolvida com entendeu? a obra do Senhor. E Uhum. eu vejo isso aí, é por isso que eu fico assim, tem coragem ainda de casar pelo que. É como lhe diz, se for da vontade de Deus, ele Uhum. vai mandar, se não, que eu permaneça assim. Então eu tô Eu vivendo. acredito, porque eu acredito que existe pessoas, jovens, moças e rapazes, que Deus ele separou para não casar, mas para viver Uhum. só mesmo a vontade do A Senhor. Eu vontade do acredito. Senhor. Eu acredito que existe. Pois é. Aí assim, eu esqueci o que eu queria te perguntar sobre isso. Dizer sobre casamento. Ah, lembrei. Mas assim, se de repente aparecer você gostou, vai ser o seu posicionamento? Vai orar pedindo a confirmação de Deus ou não? Com certeza. Com certeza. É do Senhor, vão. Porque não tem aquele. A gente não tem um particular com Deus. Uhum. E a gente sabe quando é de Deus e quando não é. Entendeu? Então é pra ser assim. O Vai meu pedir não. prova, né, Jadiane? Vai sim. Se é de Deus, Deus. Deus não manda a gente fazer prova dele? É, Então, assim, a gente tem que pedir prova, pedir confirmação de Deus. Entendeu? Porque o meu namoro eu vou querer que nem corte também. não vai querer esse Porque negócio de eu. namoro como Não, porque antes. senão. Se a gente não vigiar. Irmãzinho, não, mas é É, sério. não, mas eu tô falando isso, eu fico sorrindo, mas é uma grande verdade, Mas é uma sério. verdade. É por isso É, que tem isso é muitos jovens verdade. caindo hoje no pecado por conta disso, irmãzinho. É, E também eu caí de. Eu não vou culpar ninguém, não vou culpar terceiro. A culpada de tudo isso foi eu. Mas só que a gente não é ensinado dentro da igreja, não, sobre isso. E é por isso que acaba caindo. É sério. concordo, Não é não? concordo, Então, assim, precisamos muito tocar nesse assunto, concordo. porque eu não fui ensinada dessa forma como eu vejo hoje. Entendeu? E assim, Uhum. eu não vou culpar terceiros jamais. Mas Eu me hoje, responsabilizo pelos meus atos, pelos meus erros. Mas assim, a gente não é ensinado dessa forma. hoje o que eu vejo assim, por a igreja não ter esse costume de ensinar essas coisas para a juventude sobre isso, ou cuidado, namoro, cuidado, Sim, como é que você está. Aí se por aí de repente começa a ensinar agora, no momento, os jovens se zangam, se eles estão namorando. sim, Eles começam até a com se certeza. zangar, porque já estão acostumados. O que que acontece? Eu já presenciei dentro das igrejas, irmão namorar com uma menina aqui, terminou aqui, amanhã já está Já namorando tá com outro. namorando com E outra. não pensa que aquela menina tem Tem sentimento, sentimento, sabe? exatamente. Machucando o sentimento da pessoa. Aí É, aonde é que tem os ensinamentos, né, da Bíblia para não poder se tem. Eu conscientizar? digo isso porque eu não tive esse ensinamento. Eu vi na escola uma pessoa falando que o jovem não podia se relacionar com o outro enquanto não casava. Eu vi na escola. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Meu pai, foi mesmo. Foi mesmo. Então a gente precisa muito enfatizar isso no nosso Hoje, meio. pelo menos hoje, nós estamos assim, tá muito moderno. Hoje as Tá? igrejas tem mais, parece que tem mais Liberdade para liberdade, mais ensinar. para falar sobre, para Sim. ensinar sobre isso. E é Antigamente preciso. parece que era muito fechado. Não, não pode Não, não falar isso pode. aqui. Parece que os líderes antigamente tinham vergonha Uhum, de falar, até os pais mesmo. uhum, Eu tenho 28 anos de casada. uhum. É, meus pais, minha mãe. Nunca colocar. Nunca, logo morreu a minha idade, 48 anos. É muito tempo. É. Não ensinaram a respeito disso. Meu pai, quando Uhum, ele sabia que, porque nós somos 5 filhos e mulher, né? Quando ele uhum. sabia que uma tava namorando minha filha, o velho brigava, ele puxava facão. Os homens. As meninas podia ser amigo dele, os jovens, mas quando descobria, menino, o velho Ah, se meu zangava. filho. Aí ele tinha assim, era aquela coisa.
Era assim, ele não tinha sabedoria de sentar, olha, não pode fazer isso aqui, porque isso aqui não pode, Sim, que não pode. Quem me ensinou mais na minha infância, adolescente, foi a minha bisavó. Ela ensinava muito isso pois pra é. gente. Aí o jovem acaba caindo, acaba. Porque não tem esses ensinamentos. E é E o que preciso. leva hoje também, Jadiel, é sobre isso, aí termina casando, um casamento fora dos propósitos de Sim, com Deus, e aí certeza. se frustra, quando termina, se Uhum. divorciam, aí o nome fica sujo, aí vai casa de novo, e assim vai. As igrejas tá cheia de Aí gente vai sendo, divorciada. tipo assim, uma bola de neve. Uma bola de neve, é. A igreja tá cheia de gente divorciada. Porque não se preparou, Não se não casou com uma preparou. pessoa mesmo direcionada de Deus. Pois é, Ah, eu tô ficando velho, eu vou casar logo. Não espera o tempo, é né? verdade. E acaba vivendo aquilo que Deus não quer. Minha irmã casou, ela tinha 38 anos. Da minha irmã E casou, não e foi? casou. Pois é. A gente tem que, o problema do ser humano é esse, não saber esperar. Digo isso também por mim. É não É, esperar no Senhor. aí passa por situações, Passa né, por tão situações difíceis. desesperadoras. É, Mas hoje, é como eu tô lhe dizendo, hoje eu quero, se for pra caminhar junto com os propósitos que Deus tem pra mim. Se não for, não quer. prefiro ficar só. Só cuidando do teu Só com Jesus filho, né, Cristo, Kelly? dos filhos, é isso. É, Mas eu dizer assim, eu tenho um sonho. Tenho sonho, sim. Porque a gente sonha também, eu tenho sonhos. Mas é como eu falei, o que vale é viver os sonhos de Deus. Ediele, mas agora eu quero entrar num assunto interessante aqui, porque, Bora lá. gente, olha, a Jadiele, ela é viúva. Sim. É, o marido dela, quando ela casou, ela morava com a sogra dela, né, com os pais do esposo. Ele Uhum. casou já vai fazer 2 anos. Ele Gente, faleceu. ele faleceu, gente. Já vai fazer 2 anos. Gente, e ela continua morando com a sogra. Eu considero ela uma Ruth da Bíblia. Eu quero que tu me conte, Diele, um pouco sobre isso, A história de Jadiele. Ruth Noemi, eita, mas é uma história muito incrível também. E assim, eu continuo lá, morando lá, entendeu? É também por conta do Pedro, ele é muito apegado com os avós, demais, Uhum, entendeu? E assim, é, é algo assim que para poder ajudar no luto também, irmã Zilda. Porque o luto uhum, é muito, a dor é muito diferente, são dores diferentes. uhum. Mãe perder um filho é muito assim doloroso. É, minha É, mãe ver uma perdeu criança, ver 5. uma pessoa crescer, né? E não vamos dizer na juventude, porque 25 anos ainda é a juventude, 24 anos é a juventude ainda. Ele tinha 24, né? 24 anos. Então, assim, para mim manter o Pedro lá, manter lá com o Pedro é algo que é algo curador também. Entendeu? Porque assim, eu fiquei muito amargurada quando o Juan faleceu. Foi, Então, Diele. assim, fiquei muito amargurada. Queria fazer tudo do meu jeito, tudo que viesse na minha cabeça. E assim, depois que eu tive esse encontro com Deus, foi que eu parei a minha cabeça e coloquei no lugar e comecei a pensar também na dor do outro. Uhum. Entendeu? Que ela poderia, a mãe do Juan, Dona Ivanilde, poderia sofrer, Você tirando o Pedro tirando a de criança de lá. lá. É. Depois é que eu fui entender tudo, irmãzita, porque a gente não entende, às vezes, só quando a gente passa por dor, por algo muito doloroso, que a gente vai entender a dor do outro, Interessante isso entendeu? aí. E assim, de eu continuar lá, foi pensando também nisso. Por isso que eu ainda continuo lá. Uhum. Pensando também nisso daí. Então, assim, nós temos, irmã Isilda, o que tem de gente assim que não pensa na dor do outro. Tem muitas pessoas que não pensam na dor do outro. Isso mesmo. Mas assim, e Jardiele, quando você, se porventura você casar e o Pedro vai ficar lá com ela? Assim, eu não sei qual vai ser esse tempo. Não sei se Uhum. eu ainda vou viver esse tempo, eu não tenho essa certeza, entendeu? Mas se for, eu quero levar meus filhos juntos, entendeu? Na idade que eles Uhum. tiver já com a idade bem entendido. Uhum. Porque o meu sonho é esse, irmãos. O meu sonho é de ter um lar e ter uma família construída. Esse é o meu sonho. Eu Uhum. sempre sonhei com isso. Só que com os meus desvios, eu acabei, né? Só que a gente não pode deixar de sonhar.
É. Então hoje eu sonho com isso, de ter meus filhos, meu lar, os meus 2 filhos, entendeu? E assim, é por isso que eu tô lhe dizendo, eu quero uma pessoa de Deus. Uma pessoa Que de ame Deus, primeiro que a ame primeiro a Deus, Deus, depois que me vocês. ame e que ame meus filhos, entendeu? Uhum. Porque não adianta eu querer uma pessoa que não ame a Deus, porque eu sei que não vai me amar e nem amar meus filhos. É. Eu vejo assim que Deus te colocou em uma situação. Aliás, não foi nem Deus. Você, com as suas Eu atitudes, mesmo com as minhas atitudes. você se colocou em uma situação, né, para você agora, para você pensar bastante antes de Bastante, tomar uma com atitude, certeza, para não se para não se precipitar. precipitar, Meu entendeu? É por Deus. isso que eu tô dizendo, tem que ser vindo do céu Mas a tua mesmo. sogra, eu considero ela a tua sogra, né? Porque Sim, eu como ainda chamo ele de tu sogro, com chama, certeza, né? chamo. Aí assim, eles se recuperaram rápido, como foi, assim, da morte, que eu nunca mais conversei contigo Irmãos, eu depois acredito disso. assim que o luto, ele é algo que a gente vai viver pro resto da vida. Principalmente quem é mãe, entendeu? Uhum. Só que chega um momento que nós lembramos daquilo, não nos causa mais dor. Vai virar uma lembrança para sempre. Hoje, quando você lembra bastante, assim, do Juan, dói? Não dói mais. Às vezes, assim, sente aquela saudade, aquela falta, a gente sente, Uhum, nós somos ser humano, nós temos sentimento, uhum, sabe? Só que não dói como antes. Não tem aquela quando a gente se fere, uhum, aí fecha, aquela cicatriz se fecha, aquela ferida se fecha e fica a cicatriz. uhum. E às vezes não dói mais. Um período fica, a gente passa a mão e ainda dói, às vezes. Mas aí fecha, cicatriza e não dói mais. Eu lembro dele, sim, todos os dias. É Todos mesmo. os dias a gente lembra, com certeza. Não tem como, fica na lembrança. E assim, dizer que dói, não dói mais. Entendeu? Eu lembro dele, lembro das coisas, às vezes eu olho fotos, lembro, vem aquela saudade. Eu vejo no teus, nas redes sociais que o teu nome é Jardim Juan. Ah, ainda hoje Ainda continua. hoje Continua, continua. Aí eu nunca fico assim, eu tirei. digo, meu Deus, a Jardiele nunca esqueceu o Juan. Não, ó, esquecer a gente não esquece. Né, Não Diela? Aí eu digo, esquece, meu não. Deus. Porque se eu dizer assim, não, esqueci, não, tô mentindo, o ser humano tem sentimento. Mas se um dia você casar, você muda esse nome lá das redes do teu perfil de Jardim Juan? Sim, porque é algo que eu nunca parei assim pra mudar, sabe? É Ainda hoje mesmo. tá o meu e-mail também, meu Tudo. Gmail, tudo eu te colocava, Jardim Juan, Jardim. Meu Ainda hoje Deus. tem. Eu Pois nunca é, fica tirei. assim observando ali. Eu digo, meu Deus, era um apego. Foi assim, algo assim. Foi sofredor, Foi, mas mas você viveu algo assim muito vivi. bom com ele, Sim, com né, certeza. Jenny? Não vou dizer assim, ah, só teve momentos ruins, não. Irmão, você teve momentos bons? Teve Uhum. momentos bons, sim. Teve os momentos ruins e tal, mas teve também as partes boas. Entendeu? Muito Tem bem. as lembranças boas, sim. Então, tal que eu não consigo me lembrar das coisas ruins que ele fez. Eu consigo me lembrar mais das coisas boas. Entendeu? É isso que bate a saudade. Entendeu? Uhum. Não vou dizer que foi só um casamento de coisas ruins, não. O Juan era uma pessoa muito assim, amável. Entendeu? Era uma pessoa muito amável. Só era conhecer ele um Uhum. pouco. Entendeu? Deu pra conhecer assim que ele era uma pessoa apegada, tal, amável, né? Só que tinha esse lado ruim também, mas Que só era que eu o vício da era o vício da droga, droga, né? isso que faz com que a pessoa se torne uma pessoa Uhum. ruim, né? Mas não É. vou dizer, ah, não tive muitos momentos bons, com certeza. Isso pode É ter certeza. engraçado, tu disse que não consegue lembrar Das coisas das coisas ruins, ruins, só das coisas boas. Que eu acredito que é hoje que a gente tem que fazer. as lembranças boas, Lembrar sempre das coisas boas que alguém fez pela com gente. E certeza. nós temos, assim, uma facilidade de lembrar sempre só o ruim da pessoa, Hoje eu não quero né? trazer isso pra mim. Olha, no meu sofrimento, no meu luto, eu falava assim, eu quero lembrar só das coisas ruins, pra mim não sofrer. Mas era o contrário. Meu Deus, Só vinha as Diele. lembranças boas. Tô dizendo aqui uma verdade, só vinha as lembranças Uhum. boas. E assim, hoje eu quero lembrar somente das coisas boas, entendeu? Interessante, interessante. Tive essa experiência que é pra mim não cometer de novo esse erro, entendeu? É, 2 anos, irmãzito, sem ninguém. Eu não era assim, de jeito nenhum. era mesmo, já era. E aí já tá com praticamente 2 anos e você mesmo assim não tem pretensão nenhuma, né,
Eu de arrumar alguém assim, você tá muito bem com tô Jesus, né? O seu muito negócio bem, com é certeza. servir o É reino. servir. Não tem coisa melhor do que servir a Jesus. Não tem. Quem é chamado verdadeiramente para fazer o ID, se sente prazer em servir, Com né? certeza. Sente prazer em servir. Uhum. Pois, Jardiele, nós estamos chegando no nosso Já final. acabou. Já acabou. A conversa tava Alguém tá boa. mandando continuar aqui. Meu esposo tá mandando continuar. Continua, continua. Não, irmão Zildo, mas Mas fala mais alguma falar coisa aí. assim de Jesus, falar que ele transforma, é bom demais. Muito Sabe? Jesus, bom. ele transforma, Jesus faz algo tremendo na nossa vida. Ediele, tu falando assim, não, eu tenho um pouco tempo que eu tive esse verdadeiro encontro. Mas esses outros tempos, não tinha momento que você sentia um Sim, impacto, sim, com mas certeza. você não acha assim que foi assim, esse encontro que você teve, que foi algo novo para você viver algo diferente, Sim, foi, porque né? assim, eu tive sim algumas experiências, sim, com certeza. Uhum, Só que não era algo constante, entendeu? Era uhum. coisa que eu pegava, aí Tu era oscilante oscilava, entendeu? Era Uhum. assim. E hoje não, hoje eu quero ser constante naquilo que Tá firme, quero né? avançar, entendeu? Uhum. Continuar nessa caminhada, e não me cair de novo, Tô entendendo. entendeu? Assim, mas vivi sim muitas experiências assim com Deus no meio disso tudo, mas eu não ficava constante, sempre Entendi. oscilava, Uhum. entendeu? Acredito que aí foi o encontro no Vale de Jaboque, que Com tu teve lá certeza. no Peniel. E Teve. quando a gente tem encontro com Deus, a gente sai de lá transformado, sabe por quê? Porque assim, quando o Jacó teve esse encontro com Deus, ele ficou marcado, não foi? Na coxa. Foi. Então Deus, ele nos marca, né? E assim, que nem Paulo também, quando teve encontro com Paulo Jesus, também teve Saulo, né? marca. Uhum. Ele ficou por um tempo lá, ele ficou sem a visão. E o espinho na carne E o dele espinho na também ali carne também ficou. ficou a marca, Total né? que Jesus falou assim: a minha graça te basta. Isso. Entendeu? E Deus, ele não tirou aquilo ali, mas a graça, né? É, E o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas nas nossas fraquezas. fraquezas. Eu olho para a história de Paulo e a gente vê que ele teve essa enfermidade, e eu Uhum. sempre. Isso é meu ponto de vista. Que assim, eu acredito que ele teve essa enfermidade porque ele foi ao terceiro céu. Que ele mesmo diz que lá ele viu coisas inefáveis, que ao homem não existe, não tem como explicar, né? É coisas inexplicáveis. E eu acredito assim que foi o espinho na carne, é para Deus colocou e disse, olha, tu foi, mas tu é carne, ó, tu tá doente. E eu Ainda não tá vou na te curar. carne. Tu tá na carne ainda, viu? Tu não é 100% santo, não. E é É. isso que nós também, às vezes, nós precisamos é, nos atentar para isso, que quantas vezes, às vezes, por nós ter um momento de experiência com Deus Sim, e nós achar que nós estamos 100% santos. sim, tem que ter muito Né? cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Quando a gente tem esse momento de experiência com Deus, esse encontro com Deus, e aí às vezes vem na mente, estou 100% santo. E às vezes vai nascendo algo dentro da gente, né? É, tem que ter muito Que é o cuidado. sentimento de grandeza, de grandeza, Superioridade. superioridade. Eu sou superior Isso. porque eu Tive esse fiz esse encontro, tive essa encontro com isso, tive experiência. essa experiência. É, E eu, quando eu oro, não. acontece. Ai, quando eu oro, Deus me revela. Eu acredito que quando a gente está nesse nível, o perigo é maior. É, tem que tomar muito cuidado. É por isso que a palavra de Deus diz assim: o meu poder, ele se Se aperfeiçoa. aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Deus, ele Isso, sabe minhas fraquezas. Eu exatamente. conheço as minhas fraquezas. Mas todos os dias eu peço, Senhor, que o Senhor derrame a tua graça e as tuas misericórdias sobre mim. Porque, irmãos, nós não somos nada. Sem as Verdade, misericórdias do Senhor, Jelly. nós não somos nada, né? Meu Então, assim, nós Deus. temos que ter muito cuidado. Quando eu paro pra ver assim, eu agora esse mês passado, mês de maio, fez 25 anos que eu aceitei Jesus como Salvador. Só que a minha vida ela é assim. Aconteceu algo naquela época, foi em 97. Uhum. Eu fui mesmo para fazer valer a pena.
tão tal que me marcou. Eu sempre digo, o meu encontro com Deus foi no dia 12 de maio de 1997, 5 horas da tarde. Porque é algo assim que está muito vivo na minha mente quando eu me lembro, quando eu olhei para aquele relógio, o pastor, ainda hoje eu me lembro a ministração do pastor. Ele já dorme no Senhor, esse pastor. Que ele estava ministrando, eu estava grávida do meu bebê caçula, do Tiago. Tava grávida, o Tiago se Aham. curvou junto comigo. E, e aí eu olhei pro relógio, 5 horas da tarde, ele falando sobre, lá no livro de Apocalipse, sobre as pragas de gafanhoto que ia surgir. Ele falando sobre isso. Só que naquela época eles que era, o tempo era muito leigo ainda. Uhum. Mas veio na minha memória algo da minha bisavó, que ela falava muito sobre isso. Sim. E aí, mulher, mas aquilo foi muito forte na minha vida, que eu tava sentada no banco, grávida do Tiago. Aí o Raimundo tava sentado do lado, aí o Tiago do lado, o Luiz do outro. E aí o Raimundo só fez tutucar em mim. E aquele momento ali eu só fiz me curvar na presença do Senhor. 5 horas da tarde, do dia 12 de maio de 97. E de lá pra cá eu fico assim, meu Deus, já passou 25 anos. Pra mim não passou, Ah, não Jenny. passou. Pra mim não passou. Quando eu me lembro disso, foi muito forte na minha vida que quando eu me levantei, que eu saí à igreja de Taipa, que eu me levantei, que eu saí, que eu fui para casa. E quando na época onde a gente morava, quando a gente tinha acesso à casa de uma vizinha que era crente, que foi ela que nos apresentou Jesus, né? Uhum. Aí ela estava evangelizando a gente, aí foi que a gente foi para a igreja, que foi a irmã Mariazinha, que era a nossa vizinha, e aí eu cheguei, primeiro a gente veio para casa dela, de ela, eu nunca vou esquecer, que eu venho, passo pela porta da cozinha dela e vou pra minha casa. Pela porta da cozinha dela, eu tava com o Luiz no meu colo. O Luiz era bebezinho. Eu tava com o Luiz do colo. Eu não senti o chão. Quando eu vim pra minha casa, lá da casa dela pra minha casa, eu vinha pisando, eu não tava sentindo eu pisar no chão. Eu sei que eu tava equilibrada, mas eu não senti o chão. Foi algo muito surreal na minha vida, muito. Aí eu fico assim, passou 25 anos, mas Ficou marcada essa marcou a minha data. vida. Essa data marcou a minha vida. O É. meu encontro com Deus foi nesse dia. É por isso que cada dia eu busco viver o sobrenatural Nós de temos que Deus. ser constantes, né, irmãzinha? Exatamente. Nós temos que, ó, para permanecer firme, nós temos que ser constantes na leitura da Bíblia, em jejum, em É, oração. é Porque verdade. senão. Passei por luta, passei, de ver coisas na minha vida, no período que me dava vontade de eu desistir de tudo, mas eu me É. lembrava. Aí vinha na minha memória daquela cena e aquele sentimento que eu tive. Eu digo, não dá para deixar Jesus, Pois é, porque se é assim, né? se nós abrir mão de Jesus, o que que vai restar para nós? Né? Né? Porque não tem muitos Se, que abrem mão do nada. eu vou sair dos caminhos do Senhor, mas tu vai para não, para onde? Se só Deus tem a palavra de vida. Só Jesus tem a palavra de vida eterna. Aleluia, glória a Deus. É, o Diele, agora nós negócio vamos é acabar sério. mesmo. Não, agora, Agora vamos acabar, Diele. agora tudo tem limite. É, Tudo tem Diele, limite. muito obrigada. Muito Amém, obrigada por você amém. ter aceitado o nosso convite. Ah, De pra nós. mim é que é uma honra estar aqui. Meu Deus. A irmã Zilda abrindo o canal. É forte. Coisa de Deus. É coisa de Deus. Deus vai fazendo algo, né? Que a gente fica assim, meu Deus. Tudo é coisa de Deus. Esse canal aqui é propósito de É Deus. propósito, né? Propósito de Aí Deus. Deus nos faz uma promessa, a gente acaba entendendo de uma forma diferente. Isso. Aí quando nós vamos vivendo, é que nós vamos entendendo. Meu Deus, Deus já tinha falado isso comigo há tanto tempo. Né? É o que eu tenho, é o que eu tô vivendo esse ano de 2022, Pois é. sabe? Por causa disso, as coisas que o Senhor falou muitos anos para mim, hoje eu Uhum. tô entendendo. Meu Deus, era isso que o Senhor tava me falando, eu não entendi, foi nada, porque nós perto de Deus nós somos burros. Com certeza. Nós perto de Deus nós Nós somos somos burros. leigos. É. Pois é, Não, mas é Diele. isso. É assim. Hoje é que eu fico assim, meu Deus, como Deus é lindo. Deus tinha falado isso há tanto tempos atrás e hoje é que estou vivendo, né? A gente vai entendendo os propósitos, né? Pois A gente é. fica, quando acontece algo, a gente fica perguntando assim, os porquês, né? Aí depois é que nós vamos entender É, o pra quê de tudo isso acontecer, é verdade. sabe? Pois é, Jelly, quero assim te agradecer, que você Amém, eu que continue agradeço. firme na Em presença do nome de Jesus, vou Senhor, que continuar. você nunca abra mão desse propósito que você está de viver
na presença do Mestre e Perfeito. e cada dia viver o sobrenatural, porque quando a gente vive no propósito, cada dia que passa, que você está na presença do Senhor, nós experimentamos o sobrenatural de Deus na nossa É. vida, que nós ficamos de queixo E a aberto, né? cada dia mais nós queremos mergulhar. É, a E é sede bom. vai E é bom quando a aumentando. gente quer se mergulhar mais na presença de Deus. É, É bom, e eu maravilhoso. quero agradecer vocês por estar aqui conosco, viu? Deus Amém. abençoe vocês a cada dia, que vocês possam a cada dia buscar o melhor de Deus na vida de vocês, que é o sobrenatural de Deus na sua vida, e ser surpreendido pelo Mestre. E Amém. não esquecer também que Deus, ele é Deus que transforma. Se você tá Transforme. achando assim, ah, para mim não tem mais jeito, é aí onde é que Sim, Deus entra na nossa história é e verdade. muda A para situação. mostrar que ele é Deus que transforma. É Não importa qual for o pecado, o que foi que você fez. isso. Deus, ele perdoa e faz de você uma nova Nova criatura. criatura, te enche Com do certeza. Espírito e você se torna um Se for vaso. preciso mudar o nome, ele muda. Muda, como ele mudou de Jacó. Glória a Deus. Amém. Gente, a paz do Senhor e até a Amém. Até a próxima. próxima.